Então, muito bem, nessa aula de hoje, a gente começa a explorar esse universo da biologia molecular. A biologia molecular ela é muito extensa, existem muitos tópicos, mas nem por isso ela é algo inacessível para quem não é da área de biológica. Na verdade, essa parte de biologia molecular é uma das mais fáceis e talvez até um pouco uma das mais cobradas aí nos concursos, tanto para período criminal quanto para outras áreas da biologia, concursos que cobram biologia em geral. Essa nossa primeira parte da biologia molecular, a gente vai tratar primeiro do DNA, o que é esses ácidos nucleicos, né, tanto o DNA quanto o RNA, e da replicação e da transcrição, que vocês vão ver que elas estão associadas, né, são etapas do DNA e do RNA, que estão associados aí à dinâmica da biologia celular. Então, nessa aula, a gente vai tratar dos ácidos nucleicos, que são eles que fazem toda essa mágica acontecer. Vamos falar da replicação, que envolve o DNA, e da transcrição, que envolve o RNA. Então, já comecem aí, a partir de agora, guardando esses nomes, porque eles são importantes quando a gente for resolver uma questão, por exemplo. Então, vamos lá. Antes da gente começar a falar de replicação, de transcrição, e mais para frente, tradução, vamos entender primeiro o que é essa estrutura dos ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos, eles são o DNA e o RNA, eles compõem essa molécula. Mas o que tem lá dentro? Isso a gente precisa saber como é essa estrutura, do que ele é composto. Tanto o DNA quanto o RNA, eles são compostos por... Eles são compostos por nucleotídeos. O que são esses nucleotídeos? O nucleotídeo ele é composto por uma molécula aqui de fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. Mas como que ele se agrupa para formar esse ácido nucleico? Olha só o que a gente tem aqui. Então, aqui a gente tem o fosfato, tudo bem. Na nossa base, aqui na nossa pentose, olha só o que a gente tem. A gente tem a possibilidade de ter uma ribose ou uma desoxirribose. Lembra lá nas aulas de bioquímica, citologia de vocês, que essas estruturas, elas são açúcares. São açúcares de 5 carbonos, por isso são chamados de pentóides. Aqui um ponto importante. Quando a gente nomeia uma molécula, aí, trazendo lá um pouco da bioquímica, um pouco da química, quando a gente nomeia uma molécula orgânica, a gente nomeia a partir da sequência dos seus carboidratos. Olha só o que tem nessa pentose, que é importante vocês saberem a partir daqui, para a gente entender como vai ser o desenrolar tanto da replicação quanto da transcrição. Olha só o que tem aqui. Se a gente nomeia uma molécula a partir da sequência dos seus carboidratos, olha só o que tem aqui. Então, aqui, a partir da sequência dos seus carbonos. Olha só o que tem aqui. A gente tem um carbono na posição 1. Deixa eu pegar outra foto. A gente tem um carbono aqui na posição número 1. A gente tem um carbono aqui na posição número 2. Um carbono na posição número 3. Outro carbono na posição número 4. E o nosso quinto carbono na posição número 5. Olha só que interessante o que está acontecendo aqui. A gente tem um carbono na posição 3 e a gente tem um carbono na posição 5. Guardem essa informação que a gente já vai retomar ela, tá? O que tem de diferente entre o açúcar do RNA e o açúcar do DNA? Olha só, quando a gente olha, eles têm mais ou menos aqui a mesma estrutura. A diferença aqui é que a desoxirribose, o açúcar do DNA, ele vai ter um oxigênio a menos. Toda molécula que isso acontece, isso quer dizer o quê? Quando a gente compara o ribose e a desoxirribose, quer dizer que a desoxirribose é muito mais estável do que a ribose. A gente vai ver isso na prática, a própria conformação da estrutura do DNA e do RNA. Então, a molécula da desoxirribose, consequentemente o DNA, ele vai ser muito mais estável do que o RNA. Evolutivamente, isso é muito importante, porque, afinal, a informação do DNA é informação hereditária, informação estrutural que vai ser passada para frente e para a formação do indivíduo, certo? Então, a gente já sabe como funciona a nossa pentose aqui formando o nosso nucleotídeo. Mas agora, a gente tem uma outra estrutura chamada base nitrogenada. Que raio é isso de base nitrogenada?
Essa base nitrogenada, ela vai formar o nosso nucleotídeo, e ela pode ser de duas, a gente pode dividir ela em duas categorias. Então, a gente vai ter as purinas, e aí na categoria das purinas, a gente vai ter as adenina e a guanina. Já na pirimidina, que é uma outra categoria de base nitrogenada, a gente vai ter a citosina, a timina e a uracila. Aqui é importante, timina e uracila. A timina, a gente vai encontrar somente no DNA. Isso já é uma diferença. Já a uracila, a gente vai encontrar somente nos RNAs. Então, guardem isso, que é super importante essa informação. Como que elas se rearranjam aí nesse conjunto, tanto no DNA quanto no RNA? A gente vai sempre encontrar uma purina associada a uma pirimidina. Tanto no DNA, quanto a gente vai ver no RNA, na parte da transcrição e na tradução também, tá bom? Então, é importante essa informação para quando a gente quer resolver essas questões. Purina, pirimidina, purina é adenina e guanina, e pirimidina é citosina, timina e uracila, encontrados somente no RNA. Dito isso, a gente já tem a nossa estrutura principal caracterizada para os nossos estudos. A gente não pode esquecer que o nucleotídeo é formado por um fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. Certo? Então, eu vou continuar aqui no nosso estudo. Agora sim, a gente parte para a estrutura do DNA. Todo mundo já deve ter visto aquela dupla hélice, aquela fita em formato helicoidal. Todo mundo já viu isso na escola. A gente tem que guardar de características do DNA. Então, o DNA é essa fita, né, essa dupla hélice, essa dupla fita, são esses dois filamentos, e esses dois filamentos, eles vão ser antiparalelos. O que é antiparalelos? Eu vou ter um filamento correndo, lembra lá do nosso slide anterior, eu vou ter um filamento correndo 5 linhas, sentido 3 linhas. Calma aí que a gente já vai tratar disso. E esse filamento, ele vai estar ligado uma fita na outra através de pontes de hidrogênio. Quem que vai fazer essa ligação? Quem que vai fazer essas pontes de hidrogênio entre uma fita e outra? Essas pontes de hidrogênio, elas são feitas através das nossas bases nitrogenadas, lembra lá das purinas e das pirimidinas. Olha só o que vai acontecer aqui. Toda adenina, ou seja, toda purina adenina, vai se ligar a uma pirimidina timina. E olha só o que vai acontecer. Quando eu tiver esse tipo de ligação aqui entre adenina e timina, eu vou formar uma ponte de hidrogênio com duas ligações. Toda vez que eu tiver uma ligação entre guanina e citosina, a gente vai formar uma ponte de hidrogênio com 3 ligações. Quando a gente olha esse desenho aqui, esse grande esquema, a gente percebe que 3 ligações são muito mais fortes do que 2. Então, a associação, a ligação entre guanina e citosina, ela é muito mais forte do que a ligação entre adenina e timina. Isso é importante. Tem uma implicação que a gente vai ver lá na frente, implica na facilidade de mutação dessas bases nitrogenadas. Então, é muito mais fácil a gente substituir uma adenina ou perder uma timina do que uma guanina e uma citosina, respectivamente. Aqui um ponto importante. A proporção de purinas vai ser a mesma proporção de pirimidina. Então, se a gente encontrar, por exemplo, 15% de adenina no DNA, equivale a dizer que eu também vou ter 15% de timina no DNA. Ou se a gente encontrar, um exemplo um pouco mais fácil, 50% de guanina no DNA, eu também vou ter, pela lógica, 50% de citosina nesse DNA. O que pode vir de questão sobre isso? O examinador pode pedir, por exemplo, ele pode dar uma porcentagem, digamos, vamos supor que ele dê uma porcentagem de 15% de adenina e peça para que você informe para ele qual é a porcentagem de citosina esperada nesse DNA. Se a gente tem 15% de adenina, equivale a dizer que tem 15% de timina, certo? A gente já fez esse raciocínio anterior. Isso quer dizer que a gente tem 30% aí. Então, os outros 70% a gente também divide em 2 e descobre que a porcentagem de guanina é 35%.
Então, é uma forma da gente raciocinar essa proporção, tá certo? Essa proporção, ela pode vir também com o nome de regra de Chargaff, que foi ele quem descobriu essa proporção dentro do DNA. Então, aqui, antes da gente passar para o próximo slide, eu quero que vocês guardem ela. O DNA é uma estrutura helicoidal, a gente está vendo na nossa figura, formada por purinas e por pirimidíneas na mesma proporção. Ele vai se ligar tanto horizontalmente, através das purinas e das pirimidíneas, que a gente já viu as pontes de hidrogênio, quanto verticalmente. O que é isso? Ele vai se ligar duas fitas, horizontalmente, e entre a fita, verticalmente, a gente também vai ter outra ligação. Lembra que eu falei para vocês da posição, 3 linhas, 5 linhas, a posição do nosso carbono? É essa posição que a gente vai olhar agora. Então, lembra lá, vamos pegar aqui o nosso nucleotídeo. Então, aqui a gente tem a nossa base nitrogenada. Se a gente contar os nossos carbonos aqui, olha só o que vai acontecer. Então, a gente tem o carbono número 1, o carbono número 2, o carbono número 3, o 4 e o 5. Olha só o que está acontecendo aqui verticalmente. Aqui a gente tem a outra base nitrogenada também. Então, a base nitrogenada está aqui é o nucleotídeo completo. Aqui, novamente, a gente vai ter um carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos e 5 carbonos. Tá certo? Olha só o que está acontecendo aqui na nossa ligação com esse fosfato, ele aparecendo aqui de novo. A gente tem uma ligação do fosfato com 3 linhas de cima e 5 linhas subsequentes. É por isso que a gente fala que a ligação é 5 linhas, 3 linhas, tá certo? Porque a ligação entre o fosfato, essa ligação fosfodiéster, na verdade, ela caminha nessa direção. É comum aparecer questão perguntando sobre o sentido da fita. Isso vai ser importante mais para frente, até por conta da replicação, da tradução, porque todas elas vão obedecer esse sentido. É importante que vocês saibam de onde saiu esse tal de 5 linha, 3 linha. Tem uma questão muito famosa, que já apareceu em vários concursos, já apareceu em várias provas, inclusive de vestibular, que é uma tirinha da Mafalda, em que pergunta para a Mafalda qual é o sentido da vida. E ela responde 5 linhas, 3 linhas. E pede-se, né, na questão, principalmente questão dissertativa, para que a pessoa explique, né, para que o candidato explique o que ela está querendo dizer com aquilo. Se vier uma questão nesse sentido para vocês já vão saber explicar o que acontece nesse tipo de ligação. Então, só retomando aqui, a gente tem aquela ligação horizontal, que são os pontos de hidrogênio, através das bases nitrogenadas, e a gente vai ter essa ligação vertical, através da ligação fosfodiéster, que é a ligação entre fosfato e os carbonos 5 linha e 3 linha da fita de DNA, do filamento, de forma vertical, tá bom? Então, isso é importante que vocês guardem, mas tem que saber de cabeça para a gente poder seguir nas próximas etapas. Dito isso, a nossa próxima etapa é entender como a replicação do DNA se dá. A replicação do DNA vai acontecer na intérfase. Então, lembra lá da parte de divisão celular, que vocês já viram em citologia. Quem tiver alguma dúvida, retoma um pouquinho. Essa fase ela vai acontecer ali na intérfase. Lembra que a intérfase é uma das fases que demoram mais tempo, né? A maior parte ali da divisão celular é essa parte de replicação, e não por menos. Vocês vão ver agora por que demora tanto para que essa fase ela chegue aí ao seu fim, para que possa efetivamente fazer a divisão daquele material que foi copiado. Replicação é um nome que está restrito ao DNA, a cópia do DNA, a forma como ele se copia, tá bom? Tradução diz respeito a RNA, e transcrição diz respeito a RNA, e tradução diz respeito à proteína. A gente vai pegando esses conceitos, vai pegando esses nomes, à medida que a gente vai tratando disso. Replicação, se aparecer replicação na prova de vocês, seja na prova múltipla escolha, ou seja na prova escrita, apareceu replicação no falando de DNA, tá certo? Uma característica super importante dessa fase de replicação. A replicação do DNA, ela é semi-conservativa. O que quer dizer esse semi-conservativa?
Quer dizer o seguinte, toda e qualquer molécula nova de DNA que se forme, ela vai ser composta obrigatoriamente por uma fita molde, uma fita parental e uma fita filha. Equivale a dizer que todo DNA que é copiado, ele sempre vai trazer uma informação anterior. Então, ele sempre vai ter um molde e sempre vai ter uma fita filha ou uma fita subsequente. Tá? Então, o que acontece? Como que isso se forma? Né? Como que essa replicação semi-conservativa se dá? E por que ela é importante? Vamos entender primeiro como que ela se dá e depois a gente discute a importância dela evolutivamente falando e por que o DNA evolui dessa forma no sentido da sua replicação ser assim tão estável. Olha só o que acontece aqui. Se a gente vai replicar alguma coisa, ou a gente precisa desse molde, a gente precisa abrir a fita do DNA. Lembra lá que ela é uma estrutura helicoidal, ela é uma dupla hélice, ela está retorcida ali nos seus filamentos e ela é muito fechada, ela é muito estável, porque a gente tem as pontes de hidrogênio juntando um filamento no outro. Se a gente quer abrir esse DNA, qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é separar esses filamentos, separar essas fitas, é quebrar, abrir nessas pontes de hidrogênio que seguram essas fitas de uma próxima à outra. Como que é feito isso? Existem uma série de enzimas que trabalham para que essa fita de DNA seja aberta no instante certo, seja aberta e possa fazer esse complemento, essa replicação. Quais são as enzimas importantes? Tem muita enzima envolvida, tem muita proteína envolvida, tem muita estrutura envolvida na replicação do DNA. Mas o que é importante para a gente aqui? A gente vai ter três enzimas principalmente envolvidas aqui nesse processo. Então, a gente vai ter aqui, a gente vai ter aqui a topoisomerase, a trimase e a helicase. O que essas três vão fazer para abrir essa fita de DNA? A helicase ela vai ser responsável por quebrar esses pontos de hidrogênio e possibilitar a separação dessas fitas. A topoisomerase ela vai manter essa abertura. Imagina vocês que o DNA é uma molécula muito estável e ele vai tentar se fechar de novo. A topoisomerase ela vai manter isso aberto à medida em que esse material vai sendo copiado. E a primase, ela vai gerar filamentos que a gente vai chamar de primers. Vamos entender para que são esses primers. Então, olha só o que tem aqui. Então, a gente tem uma fita correndo sentido 5' 3', abrindo o nosso DNA. E a outra fita está correndo sentido 5' 3'. Olha só o que está acontecendo aqui. A fita que vai ser gerada nessa cadeia aqui, ela vai correr o sentido 3', 5' à medida que o DNA vai se abrindo. E os nucleotídeos, eles vão se ligando através das pontes de hidrogênio, com o auxílio de uma proteína chamada DNA polimerase. É a DNA polimerase que vai trazer esses nucleotídeos, colocando o A com T, o C com V e assim sucessivamente, até formar essa fita filha. Outra função da DNA polimerase é também corrigir possíveis mudanças. A gente vai ver mais para frente mutação, mas só para vocês entenderem agora, quando o DNA está sendo copiado e ocorre ali uma mudança de base que não era para ter sido colocada, a DNA polimerase ela tem essa capacidade de corrigir essa base que foi colocada de forma errada à medida que essa fita foi montada. Tá? Então, a gente tem uma fita que é montada no sentido certo, no sentido da abertura. Isso aqui chama forquilha de replicação. Essa abertura, essa fita é montada no sentido da abertura. E a gente tem uma outra fita, que é essa fita aqui, que eu não sei de novo aqui, essa fita aqui, que ela é montada no sentido inverso da abertura da forquilha. Se ela é montada no sentido inverso, ela tem que esperar a forquilha abrir para depois ser montada. O que é importante aqui? Como ela está correndo no sentido inverso, ela vai ser montada nesse sentido, ela acaba sendo montada por fragmentos. Então, ela não é montada de forma corrida, ela é montada por fragmentos. Esses fragmentos também têm nome. Eles são os fragmentos de Okazaki. Então, eles são montados pedacinhos por pedacinhos,
e depois vem uma outra enzima chamada DNA ligase para juntar esses pedacinhos. Então, essas são as características mais importantes desse momento da replicação conservativa. Só recapitulando, vocês têm que saber as enzimas que estão envolvidas na abertura da fita, para que possa ser montada a DNA polimerase. Lembrar que essa segunda cadeia, né, ou essa cadeia também chamada de cadeia atrasada, porque ela é feita por fragmentos, ela vai gerar esse fragmento de Okazaki, e esse fragmento de Okazaki ele vai ser ligado um ao outro através da DNA ligada. Essas são as principais características desse momento da replicação, tá certo? Indo agora para a estrutura do nosso RNA. Então, lembra lá que eu mostrei para vocês que o RNA também é uma pentose, só que ele tem um oxigênio a mais em relação à desoxirribose, que compõe o DNA. Olha só o que é importante. A gente viu que o DNA ele é uma dupla fita, ele é uma dupla hélice. Então, existem fitas antiparalelas, uma correndo 5 linhas e outra correndo 5 linhas, 3 linhas, outra correndo 3 linhas, 5 linhas. O RNA, ele vai ter somente uma fita. Isso quer dizer o seguinte, lembra que eu falei para vocês que as bases, elas podem parear entre si? Então, eu tenho as purinas, as pirimidinas, o A com T, o C com G, elas podem variar entre si. Aqui uma coisa importante, a gente não tem mais timina. A timina ela é substituída pela uracila, certo? Então, o RNA ele vai ser essa estrutura filamentar, ele vai ser um único filamento. O que quer dizer é o seguinte, ele pode sim dobrar entre si, ele pode parear bases entre si. Então, a gente vai achar uma série de conformações entre o nosso RNA, e não só aquela dupla hélice que a gente observava para o DNA, tá bom? E outra coisa importante, a gente tem vários tipos de RNA, não tem só um RNA. A gente vai ter o RNA mensageiro, a gente já vai falar dele, está envolvido diretamente na transcrição. A gente vai ter o RNA ribossômico, e o RNA ribossômico ele é um pouco mais estrutural, ele está relacionado à formação do ribossomo, que vai participar ativamente da parte de tradução para a proteína, né, para transformar esse material genético em proteína. E o RNA transportador, que também vai atuar nessa etapa de tradução, principalmente. Tá? Vocês vão ver que ele está relacionado ali ao aminoácido que vai formar a nossa proteína. E aí, o RNA ele pode assumir essas estruturas que vocês estão vendo aqui na tela. Eu posso ter um filamento, eu posso ter uma estrutura que é como se fosse um clips, né? Que ela acaba dobrando entre si, e eu posso ter uma estrutura um pouco maior, formando aí uma RNA ribossômico, que é o que vai ajudar a gente ali na tradução, como eu falei para vocês. Então, o RNA ele pode assumir muitas formas, tá? Não só igual o DNA que formava ali só a dupla hélice, tá bom? E como que ele vai se comportar na nossa transcrição? Então, veja, a gente já está numa segunda etapa aí da biologia molecular. A gente já viu a replicação, como que é a replicação do DNA. Agora a gente quer saber como que essa informação sai do DNA e vai parar numa proteína que vai ter uma função no nosso organismo. A primeira etapa é através da transcrição. O que vai acontecer aqui? Então, lembra lá, no nosso DNA, a gente tem a dupla fita. É a partir dessa dupla fita que eu vou formar o meu RNA. Quem que vai ser esse RNA? Vai ser o RNA mensageiro. Então, a partir do DNA, eu tenho um RNA mensageiro. Qual que é a principal enzima que vai atuar aqui nessa etapa? Se lá na parte de replicação a gente tinha a DNA polimerase, aqui na etapa de transcrição, a gente tem a RNA polimerase, que faz sentido, né? DNA, outra RNA, é meio dedutivo isso aí. E que a gente tem que prestar muito atenção aqui, e agora é muito importante. Lembra que eu falei para vocês, lá no começo, que o sentido da fita é de 5 linhas para 3 linhas no DNA. Essa regra, ela vai continuar para o RNA. Então, a gente vai formar o RNA também no sentido 5 linhas, 3 linhas. Se eu quero formar o meu RNA no sentido 5 linhas, 3 linhas, e é antiparalelo essa relação, vocês concordam comigo, então, que a fita codificante vai ser a fita 3 linhas, 5 linhas? Porque veja só o que está acontecendo aqui. Se eu quero formar esse sentido aqui, e ela é antiparalela, então ela vai se ligar, né? Ela vai formar
ela vai se ligar a essa cadeia para que essa fita, né, para que esse filamento ele seja lido. Se a gente prestar um pouquinho de atenção aqui, a gente vai ver que o nosso RNA mensageiro, ele nada mais é do que uma cópia da fita complementar. Só que ele é um RNA mensageiro. Portanto, se ele é um RNA mensageiro, ele não vai ter a timina, ele vai ter a uracila. E aqui na ciência de prova, se o meu RNA mensageiro é essa fita complementar, caso o exercício dê para vocês a fita complementar, vocês podem copiá-la como RNA mensageiro, lembrando de substituir a timina pela uracila. É muito comum vir exercício nessa parte com essa carinha aqui, ó. Transcrevo o RNA mensageiro do fragmento de DNA abaixo. Então, ele dá as duas fitas, a gente tem as duas fitas aqui, sentido 5 linha, 3 linhas, sentido 3 linhas, 5 linhas, e vamos transformar isso em RNA mensageiro. Se vocês prestarem bem atenção aqui, vocês vão ver que esse aqui nada mais é do que uma cópia deste aqui. Já que o que vai ser lido, o que é importante para a gente, é o sentido 3 linhas, 5 linhas. Então, o que vai ser lido vai ser isso aqui. É a mesma coisa. A única coisa que modifica é o T pelo U de uracila, tá? Um acetinho de prova é só inverter. Se ele não der, aí você faz a transformação, tá bom? A transformação complementar, tá? Importante, a transformação complementar. Não esquece das purinas e das pirimidinas, o A com T, o C com G. No caso do RNA, é o A com o U e o C com G sempre permanente, tá bom? Mas, aqui já encaminhando para o final, a gente está vendo que do DNA, a partir do DNA, a gente vai ter o RNA mensageiro que vai formar lá na frente a nossa proteína. Só que o RNA mensageiro, ele nada mais é do que uma grande cópia, né? Ele é uma transcrição de tudo aquilo que estava no DNA, de uma outra forma. A gente começa a mudar essa linguagem. Ele copia tudo do DNA. Dentro do DNA, a gente tem muita coisa. A gente tem genes funcionais e a gente tem sequências que não têm função biológica. Na verdade, essas sequências elas estão lá até como uma forma de proteger os genes funcionais, os genes que são importantes para o organismo. A gente vai chamar essas sequências de intron. Então, os exons são os genes funcionais, né, são os blocos de genes funcionais, e os introns, geralmente, são cópias repetidas de bases nitrogenadas. A gente pode ter A, T, A, G e assim por diante, mas que não necessariamente tem uma função biológica. Então, o que tiver função biológica, a gente vai chamar de exon, e o que não tiver função biológica, a gente vai chamar de intron. Uma função biológica que a gente tem que entender como uma tradução para uma proteína funcional. Uma função biológica, obviamente, que eles têm. Então, a gente tem os exons e os intron. Quando a gente tem a formação do nosso RNA mensageiro, ele sai copiando tudo. Sai copiando tudo. Tanto o exon quanto o intron. Mas existe uma etapa que ainda é da transcrição, ou seja, ainda é RNA mensageiro, que é uma forma de amadurecer o nosso RNA mensageiro, que vai falar para a gente que proteína tem que ser feita. Essa etapa a gente vai chamar de splicing alternativo. O que quer dizer isso? O que vai dizer que mesmo o RNA mensageiro pode dar origem a diferentes proteínas. O mesmo RNA mensageiro pode dar origem a diferentes proteínas. De que forma? Olha só aqui. Ele pode copiar a fita inteira, só que quando a gente transforma esse RNA mensageiro num RNA mensageiro maduro, a gente pode montar aqui qualquer jogo de exon. Então, a gente pode trazer para cá o exon 1, o exon 2, o exon 3, o exon 4. Eu posso trazer só o 1 e o 2 e formar uma proteína. Eu posso trazer só o 3 e o 4 e formar outra proteína. E assim sucessivamente. Por isso que a gente chama de splicing alternativo. É uma pergunta legal também para ser feita, principalmente ali na de múltipla escolha, porque existe, e isso não caiu em desuso, existe o que a gente vai trabalhar na nossa próxima aula de dogma da biologia molecular, que é um gene dando origem, um RNA mensageiro dando origem a uma proteína. Ou seja, um gene, um RNA mensageiro e uma proteína. Hoje a gente sabe que não é bem assim. Um gene pode dar origem a um RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro ele pode se rearranjar de diferentes formas, com diferentes combinações desses exons,
e formar proteínas diferentes, tá bom? Então, se cair alguma coisa na prova de vocês, falando disso, vocês já sabem, tá certo? Então, vamos lá. Nessa segunda parte da biologia molecular, a gente vai tratar da tradução e das mutações que podem acontecer, seja no DNA ou que pode acontecer lá de diferente, tanto na transcrição quanto na tradução. Então, a gente viu lá, começando, né, retomando um pouquinho o que a gente viu na primeira parte de biologia molecular. A gente tem a replicação no DNA, todas as enzimas que estão envolvidas, e a gente viu também a transcrição. Aquelas duas etapas, tanto a replicação quanto a transcrição, tanto a replicação quanto a transcrição, elas ocorrem aqui dentro do núcleo. Obviamente, isso para organismos eucariotos, isso acontece no citoplasma. Então, essas etapas, elas acontecem no citoplasma. Mas tanto a replicação quanto a transcrição, ela vai acontecer aqui no núcleo, tá bom? Quando a gente tem o nosso RNA mensageiro, esse RNA ele já foi editado lá pelo nosso splicing alternativo, e aí aquela etapa juntou os étons de forma combinada para formar uma proteína, essa parte, esse RNA mensageiro que vai formar a proteína na etapa de tradução, vai acontecer no citoplasma, tá? Então é importante saber o que está acontecendo onde, obviamente, isso em organismos eucariotos, tá bom? E o que acontece em toda essa etapa que a gente viu? Né? Qual que é a sequência lógica de todas essas etapas? A grande ideia dentro da biologia molecular é passar a informação adiante. Essa informação ela tem que ser passada de alguma maneira. Então, a gente tem desde a transcrição, olha aqui, na transcrição a gente tem tudo, né? Tudo que está no DNA, tudo que está no genoma, vai aparecer lá no DNA. Então, tem as regiões promotoras, que é o que vai ter a etapa para se ligar para a replicação, região codificante, não codificante, tudo vai estar lá. Isso vai sendo trabalhado à medida que a gente vai avançando nessas etapas, tá? Até que a gente chega na etapa de tradução da proteína. Isso é o que a gente chama de dogma da biologia molecular. Sai do DNA, vai para RNA mensageiro, e aí a gente chega na nossa proteína. Isso é dogma da biologia molecular, tá bom? Dizia-se antes, né, antigamente, que um DNA, um DNA e um RNA mensageiro dava origem a somente uma proteína. Hoje a gente sabe que não é bem assim que funciona, como a gente viu na aula anterior. Mas antes da gente falar da tradução em si, a gente precisa entender primeiro como que o RNA, essa parte do RNA, trabalha na tradução. A gente vai precisar de um RNA mensageiro, então a gente vai precisar daquele filamento que foi copiado a partir de umas 3 linhas, 5 linhas do DNA. Vamos lembrando dessas etapas. Mas a gente vai precisar também agora de outro RNA, que se chama RNA transportador. Lembra que eu falei para vocês que o RNA é uma fita, é um filamento único, e ele pode se dobrar entre si, formando ali os seus arranjos? Isso fica muito evidente no RNA transportador. Olha só como ele se comporta. Então, a gente vai ter alças, né, formando esse RNA transportador, a gente vai ter alças. Aqui, a gente vai ter uma alça muito importante, muito, muito importante, guardem o nomezinho dessa alça, que chama alça anticódon. Essa alça anticódon, ela vai ter uma trinca aqui, a gente está começando aos nomes, tá? Ela vai ter uma trinca aqui, e essa trinca vai ser responsável por se combinar com uma trinca do RNA mensageiro. A gente já vai entender como ela faz isso, tá bom? Outra parte importante desse RNA transportador é essa extremidade aqui. É nessa extremidade que a gente vai ter um aminoácido associado. A gente tem 20 aminoácidos para formar todas as proteínas que a gente tem. Alguns a gente fabrica e outros a gente acaba consumindo na alimentação. Todos os aminoácidos, eles vão se ligar a algum RNA transportador, e esse RNA transportador vai ter essa alça anticódon aqui, e vai se combinar com aquele RNA mensageiro que está vindo lá do núcleo para a gente. Tá? Essa é a carinha do nosso RNA transportador. E vamos entender como funciona essa alça anticódon aqui que eu marquei para vocês. Então, vamos imaginar que a gente tem um RNA mensageiro que acabou de sair do núcleo, acabou de ser produzido lá no núcleo e veio para formar a proteína. Como
que esse aminoácido que está aqui preso a esse RNA transportador vai conseguir formar uma proteína a partir dessa fita aqui. Então, olha só o que acontece aqui. A gente tem um aminoácido aqui, e aqui, essa fita, ela vai se ligar por pontos de hidrogênio. Então, lembra lá do pareamento. Adenina, timina, citosina, guanina. Aqui é adenina, uracila, né? Vamos começar a dar as bases certinhas. Aqui é adenina, uracila, ou citosina e guanina. Então, ela vai se ligar à trinca, vamos dar os nomes já, a trinca daquele RNA mensageiro. Tá? Então, é assim que a proteína se forma, os aminoácidos se juntam um ao outro a partir do RNA transportador. Essa etapa, ela se chama tradução. E aí é fácil até da gente deduzir esse nome. Tradução, imagina que a gente está pegando algo em um idioma e transformando em outro idioma. É mais ou menos essa ideia. A gente está pegando algo que está vindo com a linguagem do DNA e está transformando isso na linguagem da nossa proteína. DNA é base nitrogenada, é nucleotídeo, e proteína são aminoácidos. Então, a gente está transformando algo em uma linguagem em outra linguagem, tá? É basicamente a síntese proteica. É a síntese proteica, é como a gente forma as nossas proteínas e enzimas do organismo, tá? O que a gente precisa para essa etapa, né? Então, a gente já falou do nosso RNA transportador, a gente vai precisar da informação genética, e quem que é essa informação genética? É o RNA mensageiro. A gente vai precisar do nosso ribossomo, ou também RNA ribossômico, e dos aminoácidos que vão vir com o RNA transportador, tá? Como que isso acontece na prática? Olha só para vocês verem aqui essa figurinha, só para vocês guardarem que toda essa etapa aqui, ela está acontecendo lá no núcleo, e essa parte aqui de tradução, ela já acontece no citoplasma. Como que isso vai se formar ali dentro do citoplasma? Então, vamos vir aqui primeiro. Vamos vir aqui primeiro no nosso RNA mensageiro. Então, ele saiu, está prontinho, já teve um splicing lá dentro do núcleo, ele está pronto para ser lido, está pronto para formar a nossa proteína. Então, agora a gente vai começar a separar em trincas. Pode aparecer assim na prova de vocês. O examinador pode dar separado em trinca, ou talvez ele peça para que você faça. É importante você guardar que vai ser lido, o RNA mensageiro, ele vai ser lido de 3 em 3 bases, e essa trinca tem um nome, chama códon, tá? Vocês podem separar ou ele pode dar separado, mas é importante que vocês vejam. Então, imagina aqui que eu tenho esse códon, A, U, G, e aí eu vou começar a formar a minha proteína. Como que o ribossomo, né, o RNA ribossômico vai se formar nessa proteína? Então, imagina vocês, por exemplo, que eu tenho aqui, vamos pôr aqui o RNA mensageiro. Então, o RNA ribossômico, ele vai primeiro pegar essa subunidade menor, ele é formado por 2 subunidades. Pegar essa subunidade menor, ele vai se acoplar às 2 primeiras trincas, então aos 6 primeiros pares de base, aos 2 primeiros códons, é a mesma coisa, e na sequência ele vai montar a segunda subunidade, ou a subunidade maior, para que haja o pareamento do anticódon, lembra da nossa estrutura do slide anterior, do anticódon com o códon. Então, quando há esse pareamento, isso vai acontecer nesse sítio, né? Aqui dentro a gente tem 2 áreas, uma chamada sítio P e outra chamada sítio A. Então, esse primeiro pareamento, quando ocorre, ele já deixa disponível para a gente o nosso primeiro aminoácido. Na sequência, isso vai, o ribossomo ele vai caminhando, né, ao longo desse RNA mensageiro. Então, enquanto a gente está formando o nosso primeiro, está acoplando o nosso primeiro aminoácido, o segundo já vem se ligar aqui no segundo códon. E aqui a gente vai ter a ligação entre os aminoácidos. É assim que a gente forma a proteína. Então, o ribossomo aqui, nessas 2 subunidades, no caso, elas vão caminhando ao longo dessa fita de RNA mensageiro, vão acoplando esse anticódon, né, vão pareando, na verdade, esse anticódon com os códons do RNA mensageiro, e assim vão se formando os blocos de aminoácidos, né, e vão se formando as proteínas. Até que ele chegue num códon de parada. Vamos entender o que é esse códon de parada.
Então, a etapa da tradução, ela é basicamente isso. Vai ter esse RNA transportador, vai ter o RNA mensageiro, e vai transformar, vai traduzir essa informação para a linguagem das proteínas, que é o aminoácido. Então, tem as nossas trincas que a gente viu agora, certo? Essas trincas, elas formam um códon, foi o que a gente viu na imagem anterior. Elas são formadas por 3 pares de base, isso todo mundo concorda, certo? Equivale a dizer que um códon equivale a 3 pares de base, que vai ser equivalente a um aminoácido. Pode ser que o examinador traga o número de aminoácidos e pergunte para vocês quantos pares de base ou quantos códons existem no RNA mensageiro. Ou ele também pode perguntar o inverso. Ele pode dar, por exemplo, vamos supor, 12 bases nitrogenadas, 12 bases lá do RNA mensageiro, e perguntar para vocês quantos aminoácidos tem naquela proteína. É só vocês dividirem por 3, que vocês vão encontrar o número de aminoácidos, tá? Então, a cada 3 bases, a cada um códon, eu tenho um aminoácido. Basta fazer essa transformação, tá? E, basicamente, um outro tipo de pergunta, na verdade, que pode aparecer para vocês, é ele dar uma sequência e pedir a sequência de aminoácidos que tem nessa proteína. Para que ele faça isso, obrigatoriamente, ele tem que dar para vocês essa tabela que está aqui na nossa tela, que a gente vai chamar de código genético. E o que é esse código genético? É um grande esquema em que a gente entende qual a sequência do que vai dar origem a um aminoácido. Vamos entender um pouquinho melhor o que isso significa. Primeiro, o código genético é universal, ele serve para todas as espécies. Existem algumas diferenças ali entre procariotos mais antigos, mas basicamente o código genético para a prova, para a nossa prova, ele vai ser universal. Tem pouquíssima mudança, e isso não vai ser importante na prova de vocês. Tem mudança só para organismos procariotos, e pouquíssimos também. Como que ele vai funcionar? A gente está trabalhando com um códon, uma trinca, 3 bases. Então, como que ele vai funcionar? Cada trinca vai estar relacionada a um aminoácido. Só que a gente tem só 20 aminoácidos, vocês concordam? Falei para vocês isso lá no começo da nossa aula. Mas existem uma infinidade de combinações que estão aí na nossa tela. Isso quer dizer o quê? Que diferentes combinações podem formar o mesmo aminoácido. É o que a gente está vendo na nossa tela, certo? Diferentes combinações podem formar o mesmo aminoácido. Isso equivale a dizer que o código genético ele é degenerado. Se aparecer algo numa questão para vocês, ali para explicar, talvez uma questão objetiva, o que quer dizer esse degenerado, é isso. O código genético, diferentes combinações podem dar origem ao mesmo aminoácido. Por que isso é importante? É claro que essa combinação, ela tem que ser feita, essa diferença de combinação, ela tem que ser feita com um pouquinho de parcimônia. Se a gente muda muito a característica desse códon, a característica da posição dessas bases, a gente vai alterar o aminoácido, como a gente está vendo na nossa tabela. Mas vamos entender como que funciona o código genético. Então, a gente tem na trinca, a gente tem a primeira base, a segunda base e a terceira base. A posição é importante. Então, na primeira base aqui, vamos pegar esse aqui, que é a metionina, que é um aminoácido de início. Tá? Quando a gente vai tomar uma proteína, ela obrigatoriamente começa por metionina, tá? Então, ela é chamada também de códon de início ou start códon. Só tem ela, tá? Então, vamos supor, por exemplo, que a gente tem aí na nossa primeira posição da nossa trinca um A, um U e um G. Para começar a leitura, para começar a tradução, tem que ter o A, o U e o G, senão a tradução não começa. Vamos supor que ocorra uma mutação aqui. Então, ocorreu uma mutação no G. E esse G modificou para um C. Foi uma mutação de ponto que trocou o C pelo G. Olha só o que aconteceu aqui. Foi só uma posição, só a terceira posição, mas mudou o aminoácido. Deixou de ser metionina e passou a ser isoleucina, tá? Então, a depender da posição em que essa mutação acontece, se é na primeira, se é na segunda, se é na terceira, essa mutação ela pode levar a outro aminoácido ou não. Levando a outro aminoácido, talvez essa proteína ou ela não continue, porque ela pode chegar no stop codon antes da hora,
ou ela forma uma proteína, como a gente vai ver no caso da anemia falciforme, ela forma uma proteína, só que é uma proteína que perde a sua função. Então, ela acaba não tendo função no organismo. É assim que a grande maioria das doenças, dos distúrbios metabólicos, doenças genéticas, etc., acontecem, principalmente por conta dessas mutações que mudam a base de leitura do código, que mudam a base de leitura do códon. E aí, quando tem a formação do RNA, quando tem a tradução, quando tem essa etapa de tradução, forma-se entra outro aminoácido que não deveria. Então, a grande maioria desses distúrbios metabólicos estão associados a essa mudança que parece sutil, né? Quando a gente olha, a gente vai ver agora em mutação, que parece sutil, mas na verdade muda o código, muda a matriz de leitura e, consequentemente, vai mudar o aminoácido que está associado, tá bom? E isso é o que a gente observa nas mutações. Então, a gente já viu mutações em várias etapas aqui das nossas atividades. Então, a gente viu mutação lá na parte de genética, a gente viu mutação na parte de evolução, e aqui a gente enxerga um pouquinho mais, agora já olhando mais para o molecular, o que acontece nessa mutação, que pode ou não afetar tantas populações que a gente viu lá atrás, né? Que pode ou não aparecer essas doenças, esses distúrbios que a gente viu principalmente em genética. Então, a gente tem, ó, aqui como exemplo, né? Então, nessa primeira linha aqui, vocês estão vendo uma leitura, uma tradução sem mutação, que vai dar origem a uma proteína funcional e vai deixar o organismo muito bem obrigado e vida que segue. Mas a gente pode ter mutações do tipo transição ou transversão. O que quer dizer isso? A gente altera esse aminoácido para um aminoácido similar, isso pode acontecer. Então, mudou lá uma parte base, mudou a trinca, mudou o código de leitura, e vai mudar para um aminoácido similar. Eles também são agrupados em fragmentos. Pode ser que esse aminoácido similar dê conta do recado ali para a funcionalidade daquela proteína, ou pode ser que não. Ou pode acontecer uma mutação sem sentido. O que é uma mutação sem sentido? É aparecer um códon de parada onde não deveria. E aí ele vai interromper a formação dessa proteína, que seria funcional para o organismo, e não vai dar sequência. O RNA transportador não vai conseguir ligar o anticódon, aliás, ele vai ligar o anticódon e vai fechar a proteína, vai fechar aquela etapa de tradução, e ele não vai conseguir dar continuidade na leitura daquele RNA mensageiro, tá? A gente ainda pode ter tanto inserção quanto deleção de base, e ambas, a gente pode inserir alguma coisa, ou a gente pode tirar alguma coisa. Ambas as etapas, ambos os tipos de mutação, vão acabar mudando também essa matriz de leitura. Então, a gente passa a não ter aquele pareamento com o aminoácido que deveria estar lá. Se a gente perde, por exemplo, no começo no nosso caso aqui, a gente perde uma base logo no começo da trinca, a gente vai mudar completamente a matriz de leitura dessa proteína. Vai ser outro aminoácido completamente diferente, tá? E é isso que acontece aqui esse aqui é um exemplo de anemia falciforme. A hemoglobina normal, né, ela tem um tipo de aminoácido, e quando a gente tem uma mutação, e aquela mutação de ponto, entre o A e o T, e isso se modifica, né, na fita que vai ser lida no existe essa mutação na fita que vai ser lida no RNA mensageiro, né, no DNA e no RNA mensageiro, a gente acaba modificando também a leitura dessa matriz de leitura, né, desse códon, e aí a gente acaba tendo outro aminoácido, a valine, no lugar do aminoácido que deveria estar lá. E por isso que modifica a morfologia da hemoglobina. A hemoglobina normal é aquela coisa mais ovalada, e a anemia falciforme, a gente vai ter a presença daquela hemoglobina em formato de lua. Então, percebam o quão importante é aquilo que parece uma simples mutação, na verdade, vai ter um impacto muito grande lá na frente. É por isso que o DNA, lá na sua etapa de replicação, ele tem tantas etapas de reparo. Por isso que demora muito a intérfase, porque tem todas essas etapas de reparo. Porque além de ter a DNA polimerase fazendo essa correção, existe um momento de checagem também para saber se aquela foto ela foi feita corretamente. E por isso a gente entende que a replicação do DNA, o motivo evolutivo, né, que a replicação do DNA é semi-conservativa. Ele vai ter sempre algo para ter base, né, para se basear
em como copiar aquele material, tá bom? É por isso que é importante a gente entender como é a replicação lá atrás, por que tudo aquilo acontece, o que acontece também lá na frente quando o DNA falha, quando a replicação do DNA falha ali naquele momento de checagem. O que a gente tem acaba sendo uma modificação naquilo que deveria ser a tradução de fato e a formação das proteínas, que afinal são elas que fazem, a gente vai ver em citologia, vai ver em bioquímica, que são elas que fazem os organismos funcionar, tá bem? Eu vou ficando por aqui e fico à disposição para qualquer dúvida.